Minha pesquisa é sobre jornalismo automatizado, que também é popularmente conhecido como notícias escritas por robôs. E o que são as notícias escritas por robôs, né? Algumas redações jornalísticas estão adotando softwares de inteligência artificial, num subcampo da ciência da computação que chama Natural Language Generation, que automatiza a produção de notícias. É como se você pensasse a notícia antes dos fatos virem, você faz uma previsão de como que vão ser essas notícias e você linka elas a um banco de dados. E esse banco de dados que é atualizado. E toda vez que esse banco de dados é atualizado, o computador ele consegue escrever essas notícias de forma automatizada e ele publica essas notícias. Entre exemplos, tem 2 exemplos que eu gosto muito. O primeiro, ele é de 2010, ele começou em 2010, ele chama Homicide Report, ele foi criado pelo Los Angeles Times, que é uma editoria no site. Eles têm um mapa, cada homicídio que acontece, que é reportado pelas delegacias de Los Angeles, ou da região metropolitana de Los Angeles, ela é reportada para eles, eles geolocalizam onde que foi esse homicídio no mapa de Los Angeles e eles geram um robopost, que seria uma pequena notícia falando que tal pessoa com tantos anos foi morta em tal bairro e o que se sabe daquilo e convidando os leitores para ajudar eles na apuração. Um segundo exemplo, para não falar dos Estados Unidos, falar então da França, é uma startup que chama Syllabis, que fica lá em Paris, e eles fizeram uma parceria com o Le Monde em 2015 para fazer a cobertura de eleições. O que eles fizeram? Antes das eleições, eles trabalharam 3 meses construindo esse software para automatizar, então eles criaram as templates de notícias pré-determinadas, de como que seria, e vincularam essas templates ao banco de dados do que seria lá o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Aí, quando os resultados iam saindo, as notícias eram publicadas automaticamente, porque já tinha sido feito um trabalho de 3 meses, de quase como uma pré-redação dessas notícias. Na noite das eleições, o Le Monde conseguiu publicar em torno de, acho que 5.000 notícias, que eram todos os municípios da França. Foi um volume muito grande, que eles não dariam conta com uma equipe só de pessoas, eles só deram conta por causa desse trabalho prévio mesmo. E aí eles foram líderes em audiência, porque eles foram os primeiros a dar aquela notícia. E o que me instiga nessa pesquisa, principalmente, é esse olhar, porque muitos dos materiais que você vê associados a esse assunto associam a robôs humanoides. E eu tento, na minha pesquisa, desconstruir um pouco essa imagem do robô humanoide e mostrar que, na verdade, por trás dessa inovação tecnológica, existe uma rede de vários atores humanos e também de vários objetos. O que na teoria ator-rede, que é o campo teórico que eu sigo, falam que são os atores não humanos. E aí, por isso que o meu objetivo é traçar essas redes sociotécnicas. O que são as redes sociotécnicas? São essas redes de atores humanos e não humanos por trás dessa inovação. E aí começa toda uma busca por essas associações. E o que a gente vê por trás das notícias escritas por robôs? Uma rede bem complexa de jornalistas, de editores, de empreendedores que estão por trás das startups, de universidades, tem muito campo de pesquisa e universidades vinculadas a esse campo, de softwares, principalmente em Python e em R, bancos de dados, então acaba ligando, por exemplo, a outros organismos governamentais que, por exemplo, geram estatísticas de homicídios ou estatísticas de eleições. Eu acho que a gente precisa de chegar a um equilíbrio e discutir as dimensões éticas por trás dessas notícias. E aí a gente chega em alguns pontos. Por exemplo, o leitor, ele tem que ter um contrato um contrato mesmo de confiabilidade com o veículo jornalístico, para o leitor saber que aquela notícia ela foi escrita por algoritmos de inteligência artificial. Apesar disso ter uma dimensão humana por trás, que aquilo ali foi escrito por inteligência artificial. Uma outra coisa é sempre deixar muito claro quais são os bancos de dados, as informações que estão por trás daquela notícia, que para o leitor saber, né? Eu acho que precisa muito dessa clareza na relação dos veículos jornalísticos com o público leitor mesmo.
E uma terceira coisa é que quando você vai observar realmente as notícias escritas por robôs, são notícias muito simples, muito circunscritas, que não vão substituir um jornalismo mais profundo. O software, ele não vai conseguir fazer uma entrevista ou estar em loco ali observando o clima, observando as questões humanas. Ele faz, na verdade, uma análise matemática, bem lógica, de dados e transforma aqueles dados, aqueles gráficos, aquelas tabelas em textos. Eu questiono um pouco na minha pesquisa se esse não seria só mais um software, mais uma inovação e não um robô humanoide, que é muitas vezes associado a essa inovação. Porque se você pensar desde que as redações na década de 90 passaram pelo processo de computadorização, quando as máquinas de escrever ficaram de lado, vários softwares de processamento de texto, ou então quando chegou a internet e os sites, os softwares de publicação de notícia online, já foram introduzidos nessas redações. Será que esses softwares de Natural Language Generation não seriam só mais uma inovação nesse campo e não esse medo e essa substituição por robôs humanoides, que aí os jornalistas ficam de cabelo em pé e acham que eles vão perder o emprego no futuro? E aí eu acho que essa minha pesquisa ela sempre foi muito movida pela curiosidade mesmo, de entender melhor esse campo, de entender o que está por trás dessas notícias. E o que eu estou vendo depois de quase 3 anos de pesquisa é que eu acho que não precisa de ter muito medo, não. Ninguém vai perder emprego por causa dos softwares robôs, não.